Evangelho de Mateus, capítulo 8 e o versículo 23, tá bom? Que diz-nos assim: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que são tão tímidos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bem, meus queridos alunos, queridos irmãos, não está nada programado, mas eu gostaria de rapidamente analisar com todos vocês o contexto desta passagem e deste milagre. À guisa de introdução, essa história de Jesus acalmando esta tempestade, ela também encontra-se em Marcos capítulo 4 e também em Lucas capítulo 8. Então, a primeira lição é que essa tempestade, ela foi registrada pelos 3 evangelistas, por Mateus, Marcos e Lucas, tá bom? Então, ela é uma passagem que faz parte do Evangelho sinótico. Uma outra observação que eu queria deixar aqui é que aqui está comprovadamente comprovado que Jesus tem poder sobre a natureza, que Jesus tem poder sobre a questão de dominar vento, de dominar mar, somente com o poder da sua palavra. Então, que isso fique bem claro, que o Jesus que nós servimos, o Jesus que nós adoramos, ele tem poder, não é? Para repreender as tempestades. Então, eu já aproveito esta palavra para dizer a todos que ele vai repreender essa tempestade que está assolapando a sua vida, está assolapando sua família, está assolapando os teus sonhos. Parece que o barco já está cheio de água, mas eu quero que você entenda que Jesus está com você e Jesus vai atravessar com você esse momento. Eu comecei a estudar e tive o cuidado de ler esse texto, tanto em Mateus, como eu acabei de ler. Eu li esse texto também em Lucas, capítulo 8, e também eu li esse texto, estudei, melhor dizendo, em Marcos capítulo 4. Então eu tive cuidado de analisar a visão dos 3 evangelistas em relação a esse texto. Existem algumas coisas que são coadunadas, estão de acordo com a visão dos 3, mas também existem algumas visões diferenciadas. É por isso que é bom nós lermos todos os 3 evangelhos, porque os mesmos vão encaixando a narrativa. Por exemplo, nós temos aqui de forma única, não é, 3 perguntas que o texto vai nos oferecer. Existem 3 perguntas dentro desse texto, 3. E a primeira pergunta seria esta: Senhor, socorre-nos, porque estamos perecendo, não é? Uma outra pergunta é esta: por que vocês são tão tímidos? E a terceira pergunta é esta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, quando se analisa, fazendo uma exegese bem ampla, bem ampla não, bem lacônica, nós vamos perceber 3 perguntas que foram feitas dentro do barco, dentro dessa tempestade, naquele dia, ali no lago. O ocorrido aconteceu neste lago, neste mar que é conhecido como lago. E geograficamente ele está entre montanhas assim. Então ele começa a fechar-se, então é muito fácil o vento passar
e empolara as ondas, empolara as águas, de forma que as águas, como diz o texto, estavam batendo sobre a embarcação e as ondas estavam empoladas, não é? Agora, existem 3 perguntas aqui. Mas se tu analisar comigo, se nós analisarmos o contexto do texto, você vai perceber que isto aconteceu após um período de muito ensino, quando Jesus está ensinando por meio de parábolas. Você vai perceber que foi um dia de muita atividade, quando Jesus está ensinando as pessoas, Jesus está ensinando os seus discípulos. Então, esse ocorrido acontece após de um período ali em que Jesus está ensinando os seus discípulos e as pessoas, tá bom? Então, percebam bem, existem 3 perguntas feitas aqui. 3 perguntas importantíssimas. A primeira pergunta, deixa eu olhar nessa Bíblia aqui. A primeira pergunta é esta, ou seja, Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Analise uma coisa, você que gosta de minúcias, grave isso. Jesus entrou no barco. Só aqui a mensagem já foi pregada. Jesus entrou no barco. Logo em seguida, os seus discípulos o seguiram, ou seja, entraram no barco. Então, aqui já traz uma paz, aqui já traz um refrigério, aqui já traz uma tranquilidade, não é? Porque entrou ele no barco na companhia dos seus discípulos. E quando Jesus entra no barco em primeiro lugar, depois dos discípulos, Jesus faz uma promessa. Ele diz assim, vamos para o outro lado. Você já parou para pensar só nesses detalhes aí? Você já percebeu só os detalhezinhos? Ou seja, Jesus entrou primeiro no barco. Então, quando a tempestade chegou, Jesus estava com eles. Quando o vento viera sobre a embarcação, Jesus estava com eles, tá? Então Jesus entrou no barco, logo em seguida os seus discípulos entraram também, tá bom? E o Evangelho de Mateus, ele não coloca essa observação que o Evangelho de Lucas coloca. Por exemplo, Lucas diz assim, e aconteceu que num daqueles dias entrou ele no barco em companhia dos seus discípulos e disse, passemos para o outro lado. Lucas, ele frisa a expressão da promessa, passemos para o outro lado. Vamos olhar Marcos, ok? Marcos capítulo 4, versículo 35 diz assim, e naquele dia, sendo já tarde, disse, passemos para o outro lado. Vocês conseguem perceber a dinâmica da narrativa de um evangelista para a dinâmica da narrativa de outro evangelista? Um simplesmente diz, Jesus entrou e outros, os discípulos o seguiram. Aí o outro diz que quando eles entraram no barco, Jesus disse, passemos para o outro lado. Então essas observações nós precisamos destacar, que aquela tempestade, ela não só atingiu Jesus, ela não só atingiu os discípulos, mas ela atingiu Jesus. Com isso eu quero dizer que as nossas tempestades, elas não só nos atingem, ela atinge aquele que está conosco também. Se você entende isso, dê glória, solta esse coração aí. A tempestade não atinge apenas os discípulos, mas atinge Jesus. Só que nós vamos ver o comportamento de Jesus na hora da tempestade e nós vamos ver o comportamento dos discípulos na hora da tempestade. Você consegue entender a dinâmica do negócio? Um é Jesus estar como esteve. Outra é o comportamento que ele tem na hora da tempestade, que é totalmente diferente do comportamento dos discípulos. Agora, percebam uma coisa aí, tá? São 3 perguntas interessantes. Primeira pergunta, mestre, não te incomodas que vamos perecer?
Mateus escreve assim, vamos dar uma olhada para Mateus. Mateus escreve assim, ó. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Ele está dormindo. A visão de Lucas, tá? É assim: chegando eles, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Na visão de Mateus, vamos perecer. Na visão de Marcos, estamos perecendo. Aí dizia um professor, qual é a diferença? A diferença é que Marcos já está demonstrando que algo pior iria acontecer. É como se Marcos estivesse no final, Lucas, né? Lucas estivesse no final da história e Mateus estivesse no início da história. Mas vamos ver a visão de Marcos nesse versículo aí. Diz assim, o versículo 37, levantou-se grande e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Olha, você vai perceber que esta almofada era do timoneiro. Era muito comum ter uma almofada ali para o timoneiro sentar e começar a dirigir, né, sei lá, a embarcação, o barquinho ou o barco. Então não é que Jesus andava, uma vez alguém disse Jesus andava com uma... Não é que Jesus andava com travesseiro, não. Ele tinha o travesseiro lá, era do timoneiro, entendeu? Porque para sentar, para que ele pudesse ter o maior conforto. Se você estiver entendendo, solta esse coração aí, tá beleza. Então, quando chegou a tempestade, Marcos capítulo 4, versículo 37 diz: E levantou-se grande temporal de vento. É a visão de Marcos, grande temporal de vento. Qual é a visão de Lucas? Diz: enquanto navegavam e sobreveio uma tempestade de vento no lago. Qual é a visão? Hoje eu vou pregar em 3 Bíblias. Qual é a visão de Mateus? Diz assim: e eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas começaram a cobrir o barco. Então você vai percebendo que cada discípulo tem um jeito de demonstrar o acontecimento. O Lucas, o Mateus aqui, melhor dizendo, né, o Marco diz grande, o outro diz só um temporal, só vento, o outro de chuva, juntando tudo é tempestade. E só para que você tenha uma ideia, existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 palavras no original que demonstram, que refletem e que significa a palavra tempestade na Bíblia. São 7 palavras, 2 no hebraico e 5 no grego, que revelam a palavra tempestade. E se nós espremermos todas elas do original para o português, nós chegaremos à conclusão que tempestade é aquilo que tira a nossa paz, é aquilo que tira o nosso sono, é aquilo que tira a nossa tranquilidade, é aquilo que tira a nossa confiança. Não, eu vou falar até você soltar coraçãozinho, agora eu estou irritado. Existem 7 palavras no original para a tempestade, todas elas representam luta, tribulação, angústia, problema, enfermidade, calúnia, não há nenhuma palavra no original que signifique tempestade, que diga que é algo bom. Não, só traz luta, tristeza, choro, angústia, problema. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida que existe um Deus que está no barco, que enquanto você está desesperado, Ele está dormindo. Porque uma coisa, escute bem, uma coisa é a tempestade estar lá fora, outra coisa é quando a tempestade está aqui dentro. Não, se você não entendeu essa, eu vou embora.
Uma coisa é quando a tempestade está lá fora. Para Jesus, a tempestade está lá fora. Para os discípulos, a tempestade está dentro deles e fora também. É por isso que eles disseram, vamos perecer. Por quê? Porque Jesus está no meio da tempestade, mas a tempestade não está nele. Diferentemente dos discípulos que estão na tempestade e a tempestade está nele, entendeu? Então essa tarde, antes de você ir para o seu culto, eu quero que você entenda que Deus não vai nos livrar das tempestades, mas Deus vai nos dar condições para que elas não entrem, porque se elas entrarem na nossa mente, se elas entrarem no nosso coração, simplesmente elas vão nos levar a atitudes precipitadas. E as tempestades da nossa vida, elas têm essa função do desequilíbrio, de jogar um contra o outro, de causar traumas, depressão, humilhações, feridas. Ora, Jesus não vai nos livrar da tempestade, mas Jesus vai nos livrar na tempestade. Jesus não vai nos livrar da cova, mas vai nos livrar na cova. Então essa pandemia que a gente já não sabe mais o que está acontecendo, dia 11, agora não é mais dia 11, é dia... Nós não sabemos, mas elas não podem atingir nossa alma, nossa mente, porque nossa alma, nossa mente, ela precisa estar guardada. Então uma coisa é quando a tempestade está fora e dentro. Aqui dentro do barco, Jesus está enfrentando a tempestade, mas dormindo. Por quê? Porque a tempestade não pode tirar o sono, não pode tirar a paz, não pode tirar a tranquilidade, não pode tirar teu sossego. Ei, acorda essa tarde, levanta a tua cabeça. O teu barco não vai afundar. Eu estou profetizando Bíblia, o teu barco não vai afundar. Deus vai fazer algo. Porque quem nos colocou no barco foi Ele, e quem fez a promessa que nós vamos chegar do outro lado foi Ele. Ok? Então vejam bem, eita, meu tempo está acabando. Qual é a primeira pergunta? Senhor, vamos perecer. Bom, se você analisar todos os 3 evangelhos que falam sobre esse texto, você vai perceber que nenhuma hora Jesus disse que eles iriam morrer, que eles iriam perecer. Jesus disse. Você está entendendo? Jesus não disse isso. Jesus disse, vamos passar, vamos chegar do outro lado. Mas então por que eles começam a falar, Senhor, acorda, porque nós vamos perecer? Por quê? Sabe por quê? Porque esse é o papel da tempestade. Sufocar as promessas de Deus na nossa vida. Não, se você estiver entendendo isso, solta esse glória a Deus aí. Solta esse glória a Deus aí. Solta esse coraçãozinho aí em forma de glória. Jesus tinha acabado de falar, atravessemos, pois, para o outro lado. Por que na hora da tempestade eles disseram, Senhor, vamos perecer? Porque essa é uma das razões. A função da tempestade é inibir, é suplantar aquilo que Jesus prometeu. E escute bem, isso é muito sério. Todas as vezes que você recebe uma vitória, todas as vezes que você recebe uma palavra, fique esperto, porque sempre virá uma tempestade, em forma de uma outra palavra negativa, para te ofender, te ferir e te levar ao estado de desespero. Isto é claro. Jesus tinha dito na praia, quando ele entrou, vamos para o outro lado. Quer dizer, Jesus não está dizendo que se a tempestade está chegando. Para Jesus não importa se tem tempestade ou não. Para Jesus importa é a promessa que ele fez. Vamos passar. Só que quando a tempestade chegou, aquilo que Jesus tinha dito sufocou. Eles esqueceram. É por isso que ele vai dizer, cadê a fé? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. E Jesus tinha dito isso. É por isso que Jesus, homens de pequena fé, vocês esquecem rápido demais. Ei, nós temos essa tendência de esquecer rápido. Nós temos essa tendência, de dizer, acabou, não tem mais jeito. Nós temos essa tendência de ouvir a promessa aqui, eu estou olhando o relógio, tá? De ouvir a promessa aqui e já esquecer.
Os discípulos aqui, quantas vezes, tantas outras tempestades eles passaram no mar da Galileia. São pescadores, eles tinham a experiência desse processo. Mas esse é o papel daqueles que provocam tempestades para nós passarmos. Esse é o papel daqueles que querem provocar a tempestade na sua família, para que você esqueça da promessa, esqueça da obra, esqueça daquilo que Jesus prometeu. Ei, quem te prometeu é fiel, e a promessa de Deus está acima das tempestades. Se você entende, solta esse coraçãozinho aí. A promessa de Deus está acima. O diabo quer sufocar pelos seus emissários a promessa de Deus, mas eles não vão conseguir, porque a promessa de Deus é maior, a promessa de Deus é mais poderosa, a promessa de Deus está acima das nossas tempestades. Essa é a primeira pergunta. Agora, para não cansá-los e não atrapalhá-los para vocês irem ao culto ou assistir o culto do pastor, da igreja de vocês, preste bem atenção. A Bíblia diz que, mestre, acorda. Beleza. Jesus acordou. Dormiu em plena tempestade, só Jesus mesmo, Ele é top. Aí diz assim, então, disseram, Senhor, vamos olhar a visão de Mateus, vamos olhar a visão de Lucas. Lucas 8, diz assim, chegando eles, despertaram, dizendo, mestre, estamos perecendo. Aí, despertando, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Quem disse isso foi Lucas. Quando Jesus acorda, ele já olha para o vento e fala. Vamos ver como é a visão de Mateus. Mateus 8 diz assim, porém estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo dizendo, Senhor, salve-nos porque estamos perecendo. Então Jesus perguntou, por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Opa! Olha aí, Gerson. Olha aí. Tem um negócio estranho aí. A visão de Lucas é que quando Jesus acorda, ele se dirige ao vento e ao mar. Mas agora, na visão de Mateus, Jesus se dirige primeiro aos discípulos. Tá entendendo ou não? Se tiver, solta esse coraçãozinho aí. Vamos ver a visão de Marcos agora. Marcos diz assim, mas ele estava na popa dormindo e tal. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. Viu como é bom nós consultarmos todos? Esse é o princípio de mentoria. É daí para cima. É por isso que o povo aí está batendo pesado, porque é daí para cima o trem. E nós estamos fazendo isso com muita oração. As madrugadas, olha, não tem sido. As guerras são tão travadas. Espera aí. Quando Jesus acorda, segundo a visão de Mateus, ele se dirige aos discípulos. Mas segundo a visão de Lucas e Marcos, quando Jesus acorda, ele se dirige a quem? Ao vento. Qual é a diferença? Então, quem está certo? Os dois. Isto só são possibilidades de exegese para nós. É por isso que a exegese está aí. Qual é a ideia de Mateus? Ele está errado? Não. Porque Jesus, ao se dirigir a eles, primeiro aos discípulos, ele vai acalmar a tempestade interna dos discípulos. Porque não adianta acalmar a externa, tá? E a interna está lá aflorando. Então eu gosto da visão de Mateus, se você estiver entendendo, solta esse coração. Eu gosto da visão de Mateus porque Jesus, ele se dirige às pessoas. Ele se dirige aos discípulos. Ei, por que vocês são tão tímidos? Acalme-se. Sabe por quê, gente? Porque quando eu tenho paz aqui, eu tenho paz aqui. Quando eu tenho paz aqui, eu tenho paz aqui, Eu consigo administrar. Então, a ideia aqui é que Jesus acalma a tempestade das pessoas, dos discípulos, e depois acalma a tempestade externa. O que é que Jesus faz? Acalma a interna e a externa. Sabe por quê? Porque na hora que ele, na visão de Lucas, que ele se dirige à tempestade, aí ele vai agora porque vocês estão possuídos de temor.
Então são narrativas que se completam. Mateus completa Lucas, Lucas completa Marcos e o Evangelho está completo. Deu para entender? Essa é a ideia. Então quando ele acorda, ele primeiro acalma aqui dentro. Então receba paz aqui dentro para vencer amanhã, essa semana aí que promete ser uma semana difícil, mas você vai entrar com calma, porque quando eu tenho paz aqui, eu tenho paz aqui. Quando eu tenho paz aqui, eu tenho paz na família. Quando eu tenho paz aqui, eu tenho paz aqui do meu lado direito, do meu lado esquerdo, atrás, à frente. Então recebe essa paz. Aí quando ele acorda, vem a segunda pergunta: por que vocês são tão tímidos? Cadê a fé de vocês? O que Jesus está dizendo? Qual foi o dia, a hora da praia aqui que eu disse que nós iríamos perecer? Eu disse que nós iríamos passar a morte. Ei, se você não entender isso, olha, solta esse coraçãozinho, pelo amor de Deus. Vocês conseguem entender que a tempestade, ela produz um novo vocabulário em nós? Não, você já parou para pensar que luta, tribulação, angústia, ela promove novo idioma, novo vocabulário. Em nenhum momento Jesus disse que eles iam morrer ou perecer. Mas quando chegou a tempestade, ela provocou o quê? O novo vocabulário. Senhor, vamos morrer. Você entendeu ou não? Você está ligado ou não está? Então a tempestade, a enfermidade, a luta, as perseguições, a tendência é provocar um novo vocabulário na nossa vida. Essa é a ideia. Esse é o processo. Os nossos inimigos querem provocar um novo vocabulário em nós e você não vai cair nesta. Você vai ficar calado e falar assim: ele prometeu que eu vou chegar do outro lado, ele prometeu que eu vou chegar do outro lado, ele prometeu que a minha família vai chegar do outro lado. O teu inimigo quer mudar o teu vocabulário, o teu inimigo quer que você desça no nível baixo que ele tem, e nós não vamos descer, porque nós estamos fazendo uma grande obra. Não, se você está entendendo, solta esse coração. Não existe nenhum momento na narrativa de Mateus, Marcos e Lucas a palavra dita por Jesus que eles iriam perecer. Quem disse? Os discípulos. Por quê? Porque a tempestade provoca um novo vocabulário. Você acabou de ouvir a palavra e agora está dizendo que vai morrer? É mentira. O teu inimigo quer que você faça isso. Os teus adversários estão procurando momentos para que você retruque, dizendo: não acabou nada, nós vamos atravessar essa tempestade, vamos chegar do outro lado e vamos cantar o hino da vitória. Esse é o papel da tempestade, mudar o nosso vocabulário. Aí Jesus disse: não, eu prometi. Usem a fé. É pela fé, gente. É fé na palavra, fé nele. É acreditar nele, que ele pode, que ele tem, que ele faz. Não desanima, não desanima. Na mentoria nós vamos descortinar, nós teremos uma matéria só sobre os evangelhos. E nós vamos nos aprofundar nisto aqui. Nós vamos perceber maravilhosas lições. E para a gente terminar, para nós terminarmos, a última pergunta... quando ele acalma a tempestade, vamos olhar na Bíblia, e ele diz: por que vocês, 8 de Mateus, e o verso 26 diz: e levantando-se repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que é até o vento? Eu sempre fiquei perguntando sobre essa pergunta. Aí é um pleonasmo, né? Eu sempre fiquei assim analisando: que pergunta é essa, não é? Quem é este? Parece que foi o primeiro contato de Jesus com os discípulos, né? Parece que ele não tinha percebido nada, parece que era o único contato, aquela coisa toda. É porque até então os discípulos tinham visto Jesus curar cego, multiplicar pães, peixes, leprosos, mas agora repreender vento.
e natureza, não é? Aí eles disseram assim: quem é este? Que até. O que significa isso? O até pode ser, né? Tchau, até. Até. Pode ser um espaço bem grande, né? Até o vento e o mar lhe obedecem. Sabe o que significa isso? Até vento. Cego eu já vi, paralítico eu já vi, leproso eu já vi, pão eu já vi, peixe eu já vi. Aí um olhou para o outro e disse: até vento, até mar. Não há limites, né? Eu vou terminar dizendo algumas coisas, entre as quais, se você acha que já viu tudo em servir Jesus, você ainda não viu nada. O melhor ainda vai chegar. Quem anda com Jesus é capaz de surpreender-se. Ser surpreendido por alguém que eu estou andando 1, 2 anos é porque ele tem algo diferente. Eu posso ser surpreendido com alguém que eu estou andando 1 mês, mas ser surpreendido por alguém. E o que eu gosto de Jesus é que ele é capaz de surpreender aqueles que andam com ele, que vivem com ele, que dormem onde ele dorme. Deu para entender? Que está onde ele está. Jesus está surpreendendo os 12. Os 12. E eles já viram muitos milagres. E eu quero me reportar a você. Você já viu muitos milagres. Mas ele ainda vai surpreender sua vida. Ele ainda vai surpreender sua família. Ele ainda vai surpreender sua casa. Ele ainda vai surpreender o teu ministério. Não acabou não, não acabou. Olha, Deus é maior do que o diabo. E Deus é maior do que os demôniozinhos disfarçados que estão aí no nosso meio. Deus é maior. E Deus está no controle. E na hora em que Deus agir, não peça misericórdia. Não peça. Entregou, descansa. Porque Ele vai agir. Porque o nosso Deus é um Deus justo. Então eu quero finalizar essa nossa conversa dizendo a todos vocês que é na hora das tempestades que as perguntas aparecem. Por quê? Porque Deus permitiu isto aqui, estou sofrendo, meu marido, meu ministério, minha filha, minha esposa. Não pergunte por quê, pergunte para quê. Porque só se pode ter uma ideia de vencer a tempestade se nós passarmos por ela. Nós não podemos ter a experiência de falar, venci a tempestade, se eu nunca passei por ela. Agora você sabe. Meus queridos alunos e outros que estão me acompanhando, que sempre não nos acompanham, hoje eu sei o que é graça. Hoje eu sei. Eu sempre soube, mas hoje eu sei na prática o que é graça. A graça de Deus é muito bom. Profetizo sobre sua família, sobre sua casa. Você, Murilo, meu amigo lá de Recife, um grande abraço a todos vocês. Esta palavra vai para o coração de vocês. Deus, Ele vai nos dar vitória e vai dar vitória. Não ache que essa tempestade é o fim, porque Jesus disse assim, passemos para o outro lado. O fim é lá do outro lado. E outros barquinhos estavam, nós não sabemos, mas a calmaria que aconteceu para os discípulos também aconteceu para todos os outros, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe. Dia 11 a mentoria, eu quero pedir oração, me reportar às pessoas de oração. Me ajudem nas orações, nós estamos às madrugadas orando. A equipe está orando porque não é fácil. É só tentar fazer alguma coisa para Jesus que os meia dúzia de crentes, não os inimigos de crentes se levantam contra a gente de uma forma tão... É só fazer algo. Enquanto está parado, está bom.
Mas nós não vamos parar não, porque isso aqui está sendo feito em oração, em consagração. E as madrugadas serão testemunhas disso. Então ore, ore. Porque quem mexe com a Bíblia mexe com o ninho de Satanás. Mas nós não temos medo dele. Ele já foi derrotado e todos os seus adeptos serão, tá bom? Murilo, recebe esta palavra de Deus aí, meu amigo. Todos vocês queridos, tá aí? E ore comigo. Pai, louvamos o teu nome por esta oportunidade. Louvamos o teu nome porque tu és Deus acima de todas as coisas. Pedimos a tua bênção, a tua paz, a tua proteção a todos aqueles que ouviram a tua palavra. Guarda-os, livra-os de todo mal. No nome de Jesus. Amém.